Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. TSE aprova normas para proibição de apostas sobre eleições. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou na sessão administrativa do dia 17 de setembro de 2024 a resolução que explicita o ilícito eleitoral de prática de apostas, incluídas online, cujo objeto envolva resultados das eleições de 2024. A norma altera os artigos 1º e 6º da Resolução TSE número 23.735, de 27 de fevereiro de 2024, que compõe o regramento para o pleito deste ano. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, propôs as alterações aprovadas por unanimidade pelo plenário, porque, sem qualquer novidade legal, era necessária a clareza das normas do Código Eleitoral para sua perfeita aplicação a casos que têm se apresentado na atualidade. A ministra afirmou que, para que se tenha mais efetividade jurídica eleitoral, especialmente para este processo em curso, garantindo à Justiça Eleitoral um pleito seguro, transparente, com respeito às eleitoras e aos eleitores que são livres para votar, tornou-se imperativo que os juízes e membros do Ministério Público tivessem clareza sobre a extensão, interpretação e aplicação das normas vigentes, especialmente o artigo 334 do Código Eleitoral. A reiterada prática de apostas, práticas lotéricas envolvendo prognósticos de resultados das eleições 2024, com ofertas inclusive de vantagens financeiras ou materiais de qualquer natureza às eleitoras e aos eleitores, com potencial para interferir no processo eleitoral e especialmente para propaganda ou aliciamento de eleitores, tornou imprescindível o realce dado às normas vigentes sobre a matéria de 1965. As alterações introduzidas na Resolução número 23.375, de 27 de fevereiro de 2024, são as seguintes. Acrescenta-se ao inciso 4º do artigo 1º da Resolução TSE número 23.735 a referência ao artigo 334 do Código Eleitoral. E acrescentam-se os parágrafos 7º e 8º ao artigo 6º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, parágrafo 7º. A utilização de organização comercial, inclusive desenvolvida em plataformas online ou pelo uso de internet, para a prática de vendas, ofertas de bens ou valores, apostas, distribuição de mercadorias, prêmios ou sorteios, independente da espécie negocial adotada, denominação ou informalidade do empreendimento, que contém indicação ou desvio por meio de links indicativos ou que conduzam a sites aproveitados para a promessa ou oferta, gratuita ou mediante paga de qualquer valor, de bens, produtos ou propagandas vinculados a candidatas ou candidatos ou a resultado do pleito eleitoral, inclui-se na caracterização legal de ilícito eleitoral, podendo configurar abuso de poder econômico e captação ilícita de votos, estando sujeita à aplicação do parágrafo 10 do artigo 14 da Constituição do Brasil e do artigo 334 da Lei nº 4.373, de 1965, Código Eleitoral, dentre outras normas vigentes. Parágrafo 8º. O juiz eleitoral competente no exercício regular do poder de polícia eleitoral adotará as providências judiciais necessárias para fazer cumprir o disposto neste artigo. Calamidade pública. Nova lei flexibiliza regras para contratações de obras e serviços. A Lei nº 14.981 de 2024 foi publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira, 23 de setembro, e estabelece medidas excepcionais para a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços, incluindo de engenharia, voltados ao enfrentamento de impactos provocados por estados de calamidade pública. Essas situações demandam uma resposta rápida do Estado para proteger a população e o meio ambiente, especialmente em cenários como os causados pelas mudanças climáticas. A nova lei substitui a medida provisória número 1221, editada em maio deste ano em resposta às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.
O presidente Lula sancionou na última sexta-feira, 20 de setembro, a Lei nº 14.981, que confirma flexibilizações nas regras previstas pela Lei de Licitações e Contratos, a Lei nº 14.133, seguindo o que já havia sido estabelecido pela medida provisória anterior. O objetivo é agilizar os processos e garantir segurança jurídica aos gestores no enfrentamento de situações de calamidade pública. A lei permite, em casos específicos, a dispensa de licitações para a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços, incluindo de engenharia. Diante da urgência em situações de calamidade, a legislação permite a redução pela metade dos prazos mínimos para que os fornecedores apresentem lances e propostas, conforme estabelecido na Lei de Licitações e Contratos. A lei ainda simplifica os procedimentos na fase inicial das contratações, dispensando a necessidade de estudos técnicos preliminares e aceitando a apresentação de documentos de forma simplificada. De acordo com a nova lei, as exigências de comprovação de regularidade fiscal e econômico-financeira, onde há uma oferta limitada de fornecedores ou prestadores de serviços disponíveis, podem ser dispensadas no caso da situação de emergência comprovada. A legislação também prevê, entre outras medidas, a possibilidade de prorrogar contratos vigentes, flexibilizando os prazos estabelecidos pela Lei de Licitações e Contratos. Além dessas ações, outro mecanismo normativo permite a celebração de contratos verbais com valor limitado a R$100 mil e que seja utilizado apenas em casos de urgência, sem um tempo hábil para formalizar o instrumento contratual. A norma possibilita que mais órgãos e entidades se associem para realizar compras conjuntas ou utilizem o trabalho realizado por outro órgão como base para suas próprias contratações. As disposições da Lei nº 14.981 serão aplicadas exclusivamente em situações de calamidade pública decretada ou reconhecida pelo Poder Executivo Federal, Estadual ou do Distrito Federal, quando a urgência demandar ações imediatas para evitar prejuízos, interrupção de serviços essenciais ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens, tanto públicos quanto privados. No caso específico do Rio Grande do Sul, as medidas emergenciais adotadas em decorrência da calamidade continuam vigentes até 31 de dezembro de 2024, conforme o Decreto Legislativo nº 37 de maio de 2024. Todos os estados, municípios e órgãos públicos que se enquadram nesses casos deverão, nos atos de aquisição de bens e serviços, substituir a referência à medida provisória 1221 de 2024 pela nova lei publicada na última segunda-feira. Acesse a íntegra da Lei nº 14.981 em portalconvênios.com. Emendas PIX. Prazo para a prestação de contas de estados e municípios terminou dia 27 de setembro. O prazo para envio das prestações de contas e o detalhamento dos gastos das emendas parlamentares transferidas por meio de transferências especiais, também conhecidas como emendas PIX, havia sido estendido recentemente pela Controladoria Geral da União, a CGU. Os gestores públicos deveriam apresentar um conjunto específico de informações que inclui o órgão responsável pelo empenho, o número do empenho, o valor empenhado, o montante efetivamente pago, além do CNPJ ou CPF do beneficiário e a descrição da despesa realizada. Os entes federativos que receberam esses recursos tiveram até o dia 27 de setembro para submeterem as informações necessárias. Essas emendas, criadas pela Emenda Constitucional número 105 de 2019, possuem um mecanismo de transferência direta de recursos a estados e municípios sem a necessidade de convênios ou acordos formais. A exigência visa garantir maior transparência na aplicação dos recursos, conforme as normas estabelecidas pela Portaria Interministerial número 6.411 de 2021 e pelo Decreto número 11.531 de 2023, que regulamentam o processo de execução e fiscalização dessas transferências especiais. É importante que cada emenda seja declarada individualmente em um sistema específico como o TransfereGov, assegurando a rastreabilidade dos pagamentos e das despesas. Assim, se uma prefeitura recebeu várias emendas, deve preencher os dados de cada uma separadamente, detalhando os empenhos e pagamentos relacionados, a fim de facilitar o controle e a fiscalização. A CGU também deu início ao processo de auditoria sobre a aplicação dos recursos transferidos por meio das emendas parlamentares no formato de transferência especial.
A iniciativa de auditoria faz parte do planejamento estratégico da CGU em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade ADI número 7.688. O objetivo principal é garantir a correta aplicação dos recursos públicos transferidos via emendas especiais, especialmente entre os anos de 2020 e 2024, período de maior volume de repasses dessa natureza. Como etapa inicial, a CGU enviou ofícios a 200 entes federativos, incluindo estados, o Distrito Federal e municípios, que receberam o maior volume de transferências especiais. Esses entes devem preencher um formulário eletrônico detalhando o uso dos recursos, fornecendo informações como o valor transferido, a execução dos projetos financiados e a destinação dos valores recebidos. Após a coleta dessas informações, a CGU consolidará os dados e realizará auditorias de campo por amostragem com o objetivo de verificar in loco a aplicação dos recursos. A auditoria culminará na elaboração de um relatório final que trará um diagnóstico abrangente sobre a eficácia, eficiência e legalidade das emendas PIX, além de apontar eventuais irregularidades. Os gestores públicos que tiverem dúvidas sobre a auditoria ou o processo de prestação de contas das emendas parlamentares na modalidade de transferência especial podem entrar em contato por meio dos canais de atendimento da CGU. O suporte da Secretaria Federal de Controle Interno pode ser essencial para garantir que os gestores cumpram corretamente as exigências da auditoria para evitar possíveis falhas na prestação de contas dos recursos recebidos. Confira em portalconvênios.com os canais de atendimento e a lista dos 200 entes que devem prestar informações. CALC fica suspenso devido à greve de servidores do Tesouro Nacional. O acesso ao Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, o CALC, está temporariamente suspenso devido à greve dos servidores da Secretaria do Tesouro Nacional, a STN. O CALC é um sistema que permite verificar a regularidade fiscal dos municípios junto ao governo federal, sendo um requisito obrigatório para que prefeituras celebrem convênios, contratos e acessem emendas parlamentares. Com a suspensão do serviço, muitas prefeituras podem ter dificuldades para monitorar sua situação fiscal, o que compromete o planejamento de projetos e a captação de recursos federais. A ferramenta integra vários serviços federais e faz parte do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público. Sem o acesso, há um impacto direto na continuidade de serviços e na execução de recursos que dependem de financiamento federal, caso o ente federado esteja com pendências no CALC. Nesse contexto, a interrupção no uso do CALC coloca os gestores municipais em uma posição delicada. A falta de informações atualizadas compromete a capacidade de planejamento e pode atrasar a execução de projetos importantes. Os municípios que estão aguardando o fim do período eleitoral para receber recursos das transferências especiais, como aquelas previstas na Emenda Constitucional número 105 de 2019, correm o risco de ver seus repasses retidos. Embora a modalidade dispense a necessidade de convênios, a regularidade fiscal ainda é uma exigência fundamental para que os valores sejam transferidos diretamente. A CNM ressalta que, mesmo com a suspensão do sistema, os gestores municipais devem continuar mantendo suas informações fiscais atualizadas e acompanhar de perto os desdobramentos da greve. A retomada dos serviços pode gerar uma demanda represada e as prefeituras devem estar preparadas para evitar maiores transtornos. Enquanto o acesso ao CALC estiver indisponível, a recomendação é que os gestores municipais adotem algumas medidas importantes. A primeira é manter as informações fiscais atualizadas. Mesmo sem o CALC, é essencial que os dados fiscais estejam em ordem para que, assim que o sistema voltar ao ar, o processo de regularização seja mais ágil. A segunda é monitorar a situação da greve. A qualquer momento, os servidores da STN podem retomar suas atividades e é necessário que os municípios estejam atentos às atualizações e prontos para acessar o CALC imediatamente. E a terceira medida é planejar a retomada dos serviços. A paralisação temporária pode resultar em um acúmulo de demandas, tornando crucial que as prefeituras estejam preparadas para lidar com eventuais pendências fiscais quando o sistema voltar a funcionar. A CNM reforça que continua disponível para prestar assistência técnica aos municípios durante esse período, garantindo que as prefeituras possam lidar da melhor forma possível com as dificuldades impostas pela greve. Ministério da Saúde publica resultados para a retomada de obras paralisadas.
O Ministério da Saúde publicou a portaria GMMS número 5.426, de 24 de setembro de 2024, para a retomada de obras e serviços de engenharia no setor de saúde, com os resultados das reativações e repactuações aprovadas pela pasta. A medida faz parte das iniciativas previstas na portaria GMMS número 3.084, de 12 de janeiro de 2024, com o objetivo de reativar obras paralisadas e repactuar serviços de engenharia essenciais para a rede de saúde pública. Assinada pela ministra Anísia Trindade, a nova portaria apresenta a lista de entes federativos autorizados a formalizar o termo de repactuação para a retomada de obras ou serviços de engenharia, o TRR, por meio da plataforma InvestSUS. Com isso, os entes que tiveram suas reativações aprovadas podem seguir com os procedimentos previstos no artigo 9º da Portaria GMMS número 3084, conforme especificado nos anexos da publicação. Os recursos financeiros destinados à retomada dessas obras fazem parte do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde e estão alocados nas despesas de investimento. A liberação dos recursos será formalizada após a assinatura do TRR e os detalhes sobre essas transferências serão divulgados em portarias específicas subsequentes aos resultados divulgados nesta semana. Para garantir a continuidade e o cumprimento dos cronogramas, os entes têm um prazo de 30 dias para formalizar a assinatura do termo de repactuação. Caso contrário, poderão enfrentar algumas sanções, conforme está previsto na Portaria 3084. Outra medida relevante adotada pelo Ministério da Saúde é a Portaria GMMS número 5.425 de 2024, que modifica a Portaria 3084. Essa nova portaria concede aos entes federativos que não conseguiram cumprir todas as diligências para a reativação ou repactuação de suas propostas um prazo adicional de 60 dias para sanar pendências ou complementar a documentação exigida. A prorrogação proporciona uma nova chance para que os gestores resolvam questões burocráticas e regularizem a execução dos projetos, permitindo a continuidade da retomada das obras com foco nas necessidades de modernização e ampliação da infraestrutura de atendimento do SUS. A plataforma InvestSUS será o sistema central de monitoramento dessas ações, auxiliando gestores e técnicos responsáveis na elaboração e execução dos projetos a revisarem e acompanharem de forma mais eficiente esses investimentos. O sistema foi desenvolvido para cadastrar, gerenciar e acompanhar propostas de convênio, contrato de repasse, termo de cooperação ou repasse fundo a fundo. Nos casos de apresentação de proposta para financiamento, é necessário que a entidade esteja cadastrada na plataforma Mais Brasil, o antigo Siconv, e no Fundo Nacional de Saúde, devendo manter suas informações sempre atualizadas. A iniciativa do governo para a retomada de obras tenta solucionar os problemas de paralisação de obras e tenta garantir que os investimentos aplicados resultem em melhorias concretas na infraestrutura hospitalar e de serviços de saúde em todo o Brasil. Acesse portalconvênios.com e confira as portarias GMMS números 5.425 e 5.426 de setembro de 2024. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!